Acesse o nosso canal YouTube Servo de Deus Cláudio Martins e ouça a palavra de Deus. Deus seja sempre louvado. Hoje é dia 24 de janeiro de 2024. O Senhor me trouxe a sua palavra em Eclesiastes capítulo 3, versículo 7. Eclesiastes 3, 7. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Santo Espírito. Tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Amém, Senhor Jesus. Tudo tem um tempo e um propósito nas nossas vidas. E aqui Salomão, usado por Deus, descreve vários tempos. E o que Deus me pôs no coração é o tempo de estar calado. Meus irmãos, a palavra de Deus diz que no muito falar não faltam transgressões e que devemos se calar. Tem tempo que devemos falar, mas tem tempo que devemos estar calados. Como Maria guardava no seu coração aquilo que o anjo falou para ela, mas Zacarias não guardou no seu coração e abriu a boca, e Deus fez com que ele ficasse mudo. Então nós temos que guardar a palavra de Deus no nosso coração. Falar na hora certa. Tem coisas que não adianta, não é por força nem por violência. Talvez você está tentando mudar a sua situação, as contendas que você está passando, no grito. Nas palavras de afronta, você está revidando com afronta. E a palavra de Deus diz que sem palavras nós venceremos. Que a palavra de Deus também diz que a resposta branda desvia o furor. E até o tolo cometido, como fica o tolo quando fica calado, quieto, é tido por sábio. Coloca uma guarda, Senhor, à porta dos meus lábios. Enquanto o ímpio estiver diante de mim, enfrearei a minha boca. O salmista também diz: até o que pensei, não falarei, não abrirei os meus lábios para falar aquilo que eu pensei. Tempo de estar calado. Tempo de confiar em Deus. Esperar Deus operar. Esperar Deus fazer a obra. É isso que está precisando que você colocar na tua vida, meu irmão e minha irmã ouvinte. É guardar e confiar em Deus, guardar a sua palavra. Não devemos colocar a nossa força, agir pela nossa força, porque é Deus que justifica cada um de nós. É Deus que faz a obra. A palavra de Deus diz que o coração dos filhos dos homens estão nas mãos de Deus. É Ele que coloca o desejo no coração do homem e da mulher. É Ele que colocou o desejo no coração do rei da Síria. Foi Deus que usou Nabucodonosor para manter o seu povo cativo na Babilônia. É Deus que faz a obra, que usa todos como lhe apraz, que faz dos seus anjos labaredas de fogo e voa nas asas do vento. Assim estava Jó. Falou bastante, mas tinha hora que Jó teve que se calar para ouvir o que Deus tinha que falar para ele. E Deus falou do redemoinho para Jó. Quem é você, Jó? Onde você estava quando eu fiz isso, isso e aquilo? E Jó colocou a mão na boca e se calou. Deixa Deus operar na tua vida, meu irmão e minha irmã. Deixe Deus fazer a obra.
Lança sobre o Senhor toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Deus tem cuidado de ti. Lança sobre Ele toda a tua ansiedade, a tua necessidade, o teu temor, e confia no Deus vivo que fez os céus e a terra. Confia em Deus, ouvinte. Descansa no Senhor. Anima-te. Seja forte e corajoso. Sejamos fortes e corajosos para enfrentar nosso inimigo invisível, que cria confusões, cria contendas, ciladas, armadilhas. Tempo de estar calado. Zacarias não se calou. Não pôde falar a maravilha que Deus estava fazendo na sua vida, na sua casa, na sua família. Às vezes nós falando atrapalha os planos de Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor. Tempo de estar calado. Tempo de não debater. Tempo de não tentar reivindicar que você está com a razão. Mas esperar Deus trabalhar. Muito falar, não faltam transgressões. A palavra de Deus diz em Eclesiastes que aquele que domina o seu espírito é maior do que aquele que toma uma cidade. Dominamos o nosso espírito, guardemos a nossa boca, os nossos lábios, para não antecipar as coisas, para não lançar mais lenha na fogueira e deixar Deus operar. Deus está vendo a injustiça que está na tua vida. Deus viu a injustiça na vida de Jacó. Viu que o seu tio Labão estava tentando trapaceá-lo, enganá-lo. Deus me deu essa palavra esses dias. Mas Deus abençoava o rebanho de Jacó. Porque Jacó tinha feito um concerto com Deus. Então Deus abençoava o seu trabalho, o seu rebanho. Se você já fez um concerto com Deus, não tem que se preocupar mais. Descansa no Senhor. Lança sobre Ele toda a tua ansiedade, as suas preocupações, a sua insegurança. E descansa nele. Espere Deus trabalhar. É como o lavrador que lança, lá em Tiago diz que o lavrador ele pega a semente e coloca na terra, adubou ali a terra, tudo, coloca a semente em terra ali e joga um pouco de água e deixa. Ele não fica observando como é que está crescendo a planta lá de baixo, a raiz, a semente está desenvolvendo até nascer sobre a terra, mas ele deixa ali, deixa que a terra encaminhe. É Deus que faz a obra, como um grão de mostarda ali, é pequenininha, menor semente, mas cresce e se torna uma grande árvore. Então é Deus que faz a obra. A palavra de Deus diz em Eclesiastes como são formados o ventre, os ossos no ventre daquela que está grávida. Assim são as obras de Deus que faz todas as coisas. Nós não vemos o operar de Deus, mas de repente o Senhor aparece. De repente Deus opera, mas já estava trabalhando. Deus já estava trabalhando, já estava regando aquela semente, ela foi crescendo, mas Deus estava ali operando. Nós não vimos nada debaixo da terra, mas Deus estava ali trabalhando. É como um dia após o outro. Hoje talvez você esteja passando por um dia ruim na tua vida. O pior dia que você está atravessando na tua vida. Mas amanhã é um outro dia. Passou aquelas chuvas, passou o aguaceiro e nasceu o sol. Um dia raiante. O sol está raiando. Um dia diferente. Um dia em que até o som dos pássaros é diferente, até o cheiro é diferente, tudo se renova, Deus faz com que tudo se renove, e quando estamos quietos, calados, aquietai-vos e saber que eu sou Deus, e estamos calados, quietos, esperando o Senhor agir na nossa vida, e Deus age, e Deus aparece, como Deus libertou o seu povo que estava há 70 anos cativo na Babilônia, e não acreditavam, no Salmo 126, parecia que eles estavam sonhando, parecia que era um sonho, que não era real aquilo tudo. A alegria estava nos seus rostos, a alegria estava nos seus corações,
Deus tirou o seu povo do cativeiro, libertou o seu povo. É assim que Deus faz. Esperemos no tempo deles, de Deus, no tempo de Deus. E eles esperaram no tempo de Deus. E Deus apareceu e os libertou do cativeiro. Descanse em Deus, ouvinte. Confia no Senhor. Entra no teu quarto, fecha a porta. Não fique contando para as pessoas o teu problema. Eles não vão poder resolver. São tão frágeis como nós somos. Todos nós somos frágeis. Ninguém é super-homem. Ninguém é Deus. Ninguém vai poder resolver os nossos problemas. Por isso o Senhor Jesus nos ensina: entra no teu quarto, fecha a porta. Não conte nada da tua vida para as pessoas. Não sobrecarregue mais as pessoas, porque elas não resolvem nem os problemas delas, quanto mais os dos outros. Não jogue um fardo pesado nas costas do teu irmão, nas costas da tua irmã, nas costas de ninguém. Mas lança as tuas preocupações, as tuas ansiedades sobre o Senhor, porque o Senhor Jesus disse: o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Entra no teu quarto e faça a tua oração. Busque a Deus. Senhor, estou passando, meu Deus, por tudo isso. Estou sofrendo perseguição. Estou sofrendo, meu Pai, escassez, necessidade, doença, enfermidade. Estou tendo problema com meus filhos. Estou tendo problema no meu casamento. Estou tendo problema com o vizinho, alguém no serviço. Estou passando por isso e aquilo. Problemas em toda parte, em todas as áreas da minha vida. Quando aquela viúva ia perder os seus 2 filhos, ela buscou uma resposta de Deus pelo profeta. E o profeta mandou com que buscassem vasos, bastante vasos, para encher de azeite. Um pouquinho de azeite que ela tinha na sua casa. E mandou que fechasse a porta. Fechar a porta é não ficar levando e trazendo, espalhando os seus problemas para os outros. Mas fechar a porta e buscar somente em Deus, porque o Senhor Jesus disse: eu sou a porta. O que entrar por mim salvar-se-á. E aquela viúva fechou a porta. E ali, com os vasos que estavam ali, não parava de jorrar azeite. Até que acabou os vasos. Não tinha mais vasilha para encher de azeite. E aí parou de jorrar ali o azeite. E o homem de Deus falou para ela: pague as tuas contas e vive do resto. Deus não desamparou aquela viúva que buscou o Senhor através do profeta. Aqueles que buscam o Senhor de nada têm falta. Os leõezinhos sofrem e passam fome, mas aqueles que buscam o Senhor de nada têm falta. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quando temos o Senhor na nossa vida como nosso pastor, nós nos submetemos ao seu senhorio. Nós nos submetemos ao seu cajado e à sua vara, à sua direção e à sua correção. E ele nos apacenta e prepara para cada um de nós uma mesa diante dos nossos inimigos invisíveis. Unge a nossa cabeça com óleo, o óleo da alegria, o óleo do Espírito de Deus, da sua presença, da sua virtude, da confiança, de fé, e nos dá a vitória. Busque a Deus, ouvinte. Tempo de estar calado. Tempo de se desligar do telefone, se desligar do WhatsApp, se desligar das redes sociais, deixar de ficar reclamando no Facebook, deixar de ficar expondo a sua vida nas redes sociais, como o rei Ezequias fez. Abriu as portas do seu palácio para o rei do Egito, mostrou tudo que tinha lá para o rei do Egito e perdeu tudo que era de ouro. As armas que era de ouro foi de bronze, ficou de bronze. Perdeu o seu valor. E o profeta chegou para o rei Ezequias e falou: você não deixou de mostrar nada para o rei do Egito? E o rei Ezequias falou: nada, não deixei de mostrar nada, eu mostrei tudo para o rei do Egito. Eu escancarei a minha intimidade que eu tinha com Deus, mostrei tudo para ele. Deus não se agradou daquilo. E o rei Ezequias perdeu tudo. Perdeu tudo. As más conversações corrompem os bons costumes.
Não é qualquer pessoa que podemos colocar dentro da nossa casa. Não é qualquer pessoa que podemos abrir o nosso coração e expor a nossa intimidade com Deus, a nossa vida particular. E o rei Ezequias não vigiou e expôs toda a sua vida. Por isso a palavra de Deus diz que no muito falar não faltam transgressões. Tem um ditado popular que diz que quem fala demais dá bom dia para cavalo, né? Por isso o salmista orava: Senhor, coloca uma guarda à porta dos meus lábios. Porque os espíritos, meus irmãos, eles usam as pessoas para tentar destruir os sonhos que Deus tem na nossa vida, para tentar parar. A Bíblia fala em Tiago capítulo 3 que a nossa língua é inflamada pelo inferno, ou seja, os espíritos malignos, eles usam a nossa língua para praguejar, como usou a língua de Pedro, para amaldiçoar. A palavra de Deus diz em Romanos: não amaldiçoeis. Então o adversário vai usar a nossa língua para destruir os sonhos de Deus na nossa vida. Tentaram fazer isso com José, mas Deus permitiu que José fosse vendido como escravo para cumprir a sua promessa. Guardemos os nossos lábios. Tempo de estar calado. Assente-se solitário. Lamentação de Jeremias, capítulo 3. Põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Assentar-se solitário, ficar em silêncio e esperar em Deus, a salvação de Deus. Ficar em silêncio, ficar quieto, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado sobre as nações, serei exaltado sobre a terra. Fique em silêncio, ouvinte, espera o trabalhar de Deus, espera o operar de Deus na tua vida. Confia no Senhor, lança sobre Ele toda a tua ansiedade, a tua necessidade, converse com o teu Deus, entra no teu quarto e Deus que te vê em secreto te recompensará. Confia no Senhor os teus planos, confia no Senhor, confia em Deus. Vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Confia em Deus. Fique quieto. Aquieta-te, meu irmão e minha irmã. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, porque cedo serão ceifados como a erva, murcharão. O ímpio é como a folha seca que o vento vem, sopra e depois não existe mais. Se você está indignado porque o ímpio prospera e você luta com a vida e nada consegue, saiba que Asaf também no Salmo 73 passou por tudo isso. Saiba que Abacuque também passou por tudo isso, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, o curral não haja pasto para os animais. Todavia me alegrarei no Senhor. E o salmista Asaf, no Salmo 73, quase que se desviou porque olhou para o ímpio e viu a sua prosperidade andando na injustiça, praticando o mal, roubando, matando e vencendo na vida. Mas um dia que Asaf, o sacerdote, entrou no santuário, ele viu o fim dos ímpios, que Deus os colocava em lugares escorregadios. E ele disse: a minha porção é o Senhor. Confia em Deus, porque Ele sabe o que é melhor para nossas vidas. Ló, quando saiu junto com Abraão, olhou para as campinas verdes. Abraão seguiu o lugar que Deus lhe mostrou. Se você for para este lugar, eu vou para outro. Porque Abraão sabia que Ló ia escolher as campinas verdes, não queria um lugar de difícil reconstrução, um lugar difícil, queria um lugar fácil. E aí ele seguiu o lugar fácil que os seus olhos contemplaram e entrou em Sodoma e Gomorra. Depois de um tempo, Deus destruiu aqueles lugares, destruiu Sodoma e Gomorra. E Abraão seguiu o seu caminho e Deus cumpriu a sua promessa na vida de Abraão. E Deus ainda ouviu a oração de Abraão, que intercedeu pelo seu sobrinho Ló.
E Deus o tirou de lá, ele e as suas 2 filhas. Mas sua esposa olhou para trás e se transformou em estátua de sal. E Abraão seguiu o seu rumo, seguiu a caminhada, e Deus o abençoou. Passou por provas, passou perseguições, lutas, mas confiou em Deus, cegamente. Habitava em tendas, porque esperava uma pátria superior. Se você está esperando uma pátria superior, se você está esperando algo melhor, está nos céus. É Deus, é a sua presença. Moisés disse: Senhor, se o Senhor não for conosco, não iremos. A presença de Deus. Onde colocamos a planta dos nossos pés, a presença de Deus ali está e dá fruto. E a terra dá boa semente, e ali cresce a boa semente. E as árvores dão bons frutos, frutificam com a presença de Deus. É no silêncio que Deus opera, porque Deus não gosta de murmuradores. Se murmurarmos, não iremos agradar a Deus, porque o justo viverá da fé. Os murmuradores morreram no deserto. 1 Coríntios capítulo 10, prostraram no deserto 23.000 num só dia, por causa da murmuração, da reclamação. Mas quando ficamos em silêncio, confiando no nosso Deus que trabalha por nós, que trabalha em favor daqueles que esperam, daqueles que confiam nele, aí nós agradamos a Deus pela fé, em silêncio, mesmo sendo condenados, injustificados, caluniados. Mas a Deus quem opera em nós, tanto o querer como o realizar. Você está sendo injustificado? Você está sendo caluniado, caluniada? Estão fazendo injustiça na tua vida? Descansa no Senhor. Deus cuida de cada um de nós, como Ele cuidou de Jacó, como Ele cuidou de José na prisão. Deus o tirou de lá no tempo certo e fez dele governador no Egito. Deus aparece na vida de cada um de nós quando ficamos em silêncio, esperando trabalhar do nosso Deus, que é todo-poderoso, que é maravilhoso nosso Deus, que nos alistou para a guerra, para vencermos. Você não veio para este mundo por acaso, você veio neste mundo por um propósito de Deus, para que Deus possa te usar nesta terra como um vaso útil, um vaso de honra na presença de Deus. Você não está sofrendo à toa, mas Deus está te lapidando. Deus está te purificando não como a prata, mas como o ouro, refinado nesta fornalha de provação. Então confia em Deus que fez os céus e a terra, que te fez do pó da terra, que soprou em ti o fôlego de vida nas tuas narinas. Confia no teu Deus, o teu Criador. Ele está contigo. Se você passar pelas águas, elas não te afogarão. Se passar pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Mas deixa Deus trabalhar na tua vida. Esta humilhação que você tem passado, que você tem enfrentado, Deus vai te dar vitória no final desta prova. Deus vai te abençoar, mas é no silêncio. Aguarda no teu coração, como Maria, que escolheu a boa parte e no tempo certo nasceu o menino Jesus, nasceu o Filho de Deus. Confia no Senhor, confia em Deus, ouvinte. Descansa no Senhor, anima-te, seja forte e corajoso, seja corajosa. Espera em Deus, espera no Senhor. Tempo de estar calado, calado de expor a tua vida, mas com a boca aberta para orar, buscando a Deus em oração. Ainda que faltar palavras, ainda como Ana que não tinha palavras, mas ela balbuciava, ela chorava. Ela não estava embriagada como achou o sacerdote Eli, mas ela estava quebrantada. E um espírito quebrantado e contrito Deus não despreza. Quando estamos com o nosso coração em frangalhos, quebrantado, chorando, se humilhando nos pés do Senhor, o Senhor aparece na nossa vida e faz a obra. Deus seja sempre louvado. Amém, Senhor Jesus. Pai, graças te damos pela tua palavra, que nos fortaleceu mais este dia, meu Pai, e que aumentou a nossa fé, meu Pai, a tua palavra.
É o tempo de estar calado, Pai, e esperar que o Senhor opere na nossa vida, Deus querido e santo. Opera, Pai, na vida de cada um que já está preparado para receber. E aquele que ainda não está preparado para receber, dá força, Pai. Forças para que essa pessoa possa continuar até no tempo certo o Senhor vir e atender e ouvir e receber esta oração e fazer a obra na vida desta pessoa. Receba esta voz de oração, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, teu Filho, bendito para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Deus, por Jesus Cristo, seja hoje e eternamente louvado. Amém.